Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é o texto da nossa exposição nesta noite. Os irmãos observarem, todo o capítulo faz parte de uma só sessão, onde o apóstolo Paulo trata a respeito dos dons espirituais e da unidade da igreja como corpo de Cristo. Tanto este assunto quanto o assunto anterior, tratado pelo apóstolo Paulo, a questão da ceia, tem a ver com o mesmo tema. Paulo quer chegar ao mesmo objetivo, que é mostrar para os irmãos que o amor é o caminho mais importante e excelente para que a igreja pudesse chegar à maturidade cristã, diferente do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos sabem, a igreja estava dividida por partidos e esta divisão acabou culminando até mesmo numa ceia que, ao invés de trazer bênção, estava trazendo juízo sobre a vida dos irmãos em Corinto. Paulo então traz um alerta importante, visto que havia muitos fracos, doentes e não poucos os que dormiam por falta de discernir o corpo, ou discernirem o corpo de Cristo quanto à ceia do Senhor. Eu também chamo a atenção dos irmãos, visto que o capítulo é grande, nós vamos trabalhá-lo aos poucos. Então, hoje nós vamos meditar nos versos no capítulo 12, versos de 1 a 3, ok? Então, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos fazer mais uma vez a leitura. Agora eu peço que os irmãos me acompanhem. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Até aqui a leitura, vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado pelo privilégio de lê-la e podermos expô-la. Obrigado pelo teu Espírito Santo que inspirou esta palavra e obrigado pelo Espírito que nos abre os olhos para enxergarmos as maravilhas do Evangelho. Te agradecemos por podermos ter esse espaço que nos acolhe e te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos orientando enquanto ouvimos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema que o apóstolo Paulo traz a partir de agora é um tema polêmico. E por conta disto, do que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque assim como na ceia eles pecavam também no uso dos dons espirituais. E é interessante porque a gente pode pensar que as pessoas podem pecar em coisas assim que não tem nada a ver com Deus, mas nós, pela nossa capacidade como pecadores, somos capazes até de utilizarmos das coisas santas de Deus de forma inadequada. E por isso o alerta do apóstolo Paulo quanto à ceia e também quanto aos dons. A respeito dos dons, como eu falei para os irmãos, nós vamos falar mais na frente, na próxima mensagem, mas esses primeiros 3 versos, eles servem como base para que os irmãos de Corinto entendessem o uso dos dons e aonde o apóstolo Paulo queria chegar tratando deste assunto. Então ele vai servir para nós a guisa de introdução e certamente os irmãos vão lembrar desse texto um pouco mais na frente, quando nós entrarmos nos dons propriamente ditos. Por isso, ele vai servir para nós
como uma base, ok? No verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber aqui algo que nós não conseguimos na leitura, na nossa tradução, porque no original o texto não usa o termo dons, ok? Paulo diz assim: a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O tradutor colocou a palavra dom aqui por compreender que o texto todo trata sobre dom. E ele não foi equivocado nesse assunto, apenas nós precisamos ser honestos na exposição, tentando trazer o máximo a linguagem bíblica que está no original, neste caso, em grego. Alguns teólogos, por conta disso, acreditam que o apóstolo Paulo está se referindo aqui a um grupo na igreja de Corinto chamado de os espirituais. Eu particularmente acho forçada este comentário, né, esta perspectiva, porque o texto todo trata a respeito de dons, e embora houvesse um grupo que se achava mais espiritual, os irmãos devem lembrar que no capítulo passado, Paulo diz assim: estou informado que há divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados sejam conhecidos em vosso meio. Então, nós não estamos negando que não havia partidarismos, e que esses partidos recebiam até nome, como nós sabemos no primeiro capítulo. Haviam irmãos da igreja que diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas, né, que é Pedro, e outros diziam: eu sou de Cristo. E alguns teólogos acreditam, né, comentaristas acreditam que esse grupo que se dizia ser de Cristo era o pior que tinha. Bem, mas aqui eu acredito que a ausência da palavra espirituais, aliás, a palavra dons, né, é uma observação de Paulo, visto que ele já ia tratar do assunto embaixo, ele faz questão de evitar ser muito repetitivo. Acredito eu que essa é a melhor posição. Então, aqui eu não vejo Paulo tratando sobre um grupo específico na igreja, mas a respeito do tema, dons espirituais, ok? E Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito desse assunto. Se os irmãos conhecem bem a linguagem de Paulo, Paulo também vai usar essa mesma frase quando ele trata a respeito dos mortos, lá em Tessalonicenses. Paulo diz assim: a respeito dos que dormem, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ideia de ignorância aqui é não conhecimento, ok? Era uma forma gentil de Paulo dizer: irmãos, eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito deste assunto. Por isso eu vou passar a expor o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então, quando nós observamos isso aqui, nós percebemos o cuidado do apóstolo Paulo no seu papel de pastor-mestre, de teólogo da igreja, trazer a orientação do próprio Deus a respeito do assunto, no caso específico, os dons espirituais. Mas enquanto Paulo esteve com os irmãos, ele foi tão cuidadoso, tão zeloso na exposição e na pregação da palavra, que ele diz aos presbíteros de Éfeso: enquanto estive entre vós, não deixei de apresentar-vos nenhuma coisa que fosse importante. Pelo contrário, eu pregava e também ia de casa em casa ensinando, e não deixei de vos apresentar todo o conselho de Deus. Então aqui, irmãos, importante nós louvarmos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pelo seu trabalho como pastor, como mestre, trazendo à igreja a palavra de Deus, que é a palavra que dissipa as trevas do desconhecimento, que traz luz àquilo que está em escuridão, que traz revelação àquilo que está velado. Então esse era um cuidado do apóstolo Paulo, visto que os dons espirituais é um tema importante para a vida da igreja. É através dos dons espirituais que a igreja é nutrida, que a igreja é alimentada. Os dons, os talentos, sejam lá como queiram ser chamados, eles são
fruto da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, para que o serviço da igreja seja completado e que a igreja possa caminhar com tranquilidade e com facilidade, cumprindo o seu papel na comunhão, na edificação, na evangelização. Às vezes, nós negligenciamos essa questão, mas Paulo não negligencia. Portanto, os dons continuam sendo um tema importante para a igreja de Deus. Os dons, quando estão sendo aplicados, quando estão sendo praticados, eles nutrem as nossas vidas para que o corpo todo se torne forte e bem nutrido, possa então cumprir a sua missão. Então, é muito importante estudar, conhecer a respeito dos dons espirituais para que a igreja do Senhor cresça. Geralmente, quando as pessoas pensam nos dons, olham logo para a figura do pastor, né? Visto que o pastor é aquele que tem a ênfase maior na igreja, porque é aquele quem fala mais tempo, é aquele que preside, que lidera. Mas o ministério pastoral, ele jamais é feito sozinho. A igreja, como um corpo, é que cumpre o papel. Nas coisas mais simples, parecem até irrelevantes, até aquelas que são vistas como mais importantes. Eu me refiro aqui às irmãs que oram, aos irmãos que oram pelo culto, eu me refiro aos irmãos que cuidam das coisas da igreja. São detalhes, né, que às vezes nós não observamos. E geralmente o pessoal diz assim, Deus tem abençoado o ministério do pastor fulano, do pastor Beltrano. Meus irmãos, o ministério na verdade é de Deus, né? E ele administra fazendo com que o corpo todo da igreja cumpra o seu ministério, pois todos nós somos ministros de Deus. No sentido original da palavra, todos nós somos servos de Deus. Então nós estamos aqui agora, por exemplo, mas para nós estarmos aqui confortavelmente, os diáconos estão de plantão, houve a limpeza da igreja, tem o pessoal do som, hoje a multimídia está de folga, né, porque o data show quebrou, mas tem o pessoal da multimídia, e nós tivemos um tempo de confraternização, porque as irmãs da cozinha estão lá atrás, as cadeiras estão arrumadas, o calor estaria maior se os ventiladores não estivessem funcionando, então os irmãos fazem a manutenção, os presbíteros presidindo, então existe todo um serviço da igreja. Veja, eu vim para cá, esqueci o boletim, Alexandre foi lá em casa pegar. É um serviço ao Senhor, né? Então, todo serviço, por mais simples que pareça ser, para Deus é algo muito importante, para a igreja de Deus é algo muito importante. E o apóstolo Paulo trata a respeito desses assuntos, mostrando ainda mais o valor que eles têm para a vida da igreja. Ok? Bem, no verso 2, o apóstolo Paulo, então, após introduzir o assunto, diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Vejam, isso aqui é uma constatação pela experiência dos irmãos de Corinto, que é, na verdade, a experiência de todos nós. Antes de Cristo, nós estávamos sujeitos à idolatria, sejam os ídolos feitos pelas mãos humanas, né, que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, por isso o apóstolo Paulo cita aqui os ídolos mudos, mas todos nós temos os ídolos mudos diante de nós, né? No mínimo, nós já tínhamos uma idolatria pelo nosso bel prazer, né? Pelo nosso bem-querer, pelo anseio do nosso coração. Somos, humanamente falando, né, por natureza egocêntricos, né? E o eu é um dos piores ídolos, né? Um ídolo mudo e invisível. E assim ele se torna ainda mais perigoso, porque é sutil e as sutilezas são mais difíceis de serem vistas. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala dos irmãos de Corinto, que outrora, né, no tempo passado, eram idólatras, na verdade o apóstolo Paulo está nos incluindo nesta circunstância também, pois todos nós, antes de Cristo, adorávamos alguma coisa. Lembrem sempre, não existe neutralidade na vida. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos qualquer outra coisa. E por detrás de estas quaisquer outras coisas estão Satanás e os demônios. Então talvez alguém diga assim: mas espera aí, antes de eu ser crente, eu nunca adorei a Satanás. Você nunca adorou diretamente.
mas por inferência, Satanás estava ali envolvido naquela adoração, porque o grande objetivo de Satanás é desviar a nossa atenção da adoração a Deus. Esse é o grande objetivo. E talvez você possa pensar que nunca adorou, porque você nunca se prostrou diante de uma imagem de um bicho que parece um sei lá o quê, não? Alguns chamam de capiroto, seja lá o que for, né? Com 2 chifres, um tridente. E aí você diz assim, não, mas eu nunca me prostrei diante daquilo. Bem, dificilmente, exceto os próprios satanistas, né? Dificilmente alguma outra religião vai dizer que adora Satanás, porque no coração, equivocadamente, eles pensam estar adorando a Deus. Mas nós vimos, quando o apóstolo Paulo tratou da questão das carnes sacrificadas a ídolos, que embora a carne não seja nada em si, por trás daquilo ali, há uma associação com os demônios. Por isso, irmãos, entendam bem, não há neutralidade. Ou nós adoramos a Deus, ou nós não adoramos a Deus. E não adorando a Deus, procurando qualquer outra coisa para ser o nosso Deus, nós estamos sim servindo ao inimigo das nossas almas, visto que o seu objetivo é desviar a atenção da adoração àquele único que é digno de receber louvor e honra. Vocês lembram que Satanás não pediu, por exemplo, para que Jó, não pediu a Deus, deixa eu fazer com que Jó me adore. A única coisa que Satanás queria era desviar Jó da adoração ao Senhor. Lembram disso? Observam também quando Satanás vai tentar Jesus. Observem também quando Satanás foi peneirar os discípulos. Ele não queria que os discípulos o adorassem em si, mas que desviassem a adoração de Jesus. Então esse é o grande objetivo de Satanás, desviar o homem. E nós podemos dizer com toda certeza que pelo fato do mundo estar morto no maligno, Satanás nesse sentido tem conseguido grande êxito. Porque cada vez mais as pessoas têm se tornado idólatras, cada vez mais. Sejam adorando ao dinheiro, ao seu próprio bem-estar, ao seu eu, ou coisas desse tipo, os ídolos mudos, invisíveis, continuam tão perigosos como aqueles que são feitos de barro, de prata e de ouro. E nós também, irmãos, cristãos, servos do Senhor, precisamos estar atentos àquilo que nós amamos e cuidadosos, precisamos observar quando esse amor por estas coisas não se torna maior por nosso amor a Deus. Quando nós amamos mais as bênçãos de Deus do que ao próprio Deus, nós estamos idolatrando as bênçãos do Senhor. E esse não é um caminho que agrada ao Senhor. E às vezes Deus faz com que a gente seja provado nesse sentido. Onde está o nosso coração? O que é que nós mais amamos? O que é que nós adoramos de fato? Os irmãos devem lembrar bem da história de Abraão, quando Abraão desejou ter um filho. E quando Deus concedeu a Abraão, Deus foi provar o coração de Abraão. A questão ali estava em Deus saber, de fato, se Abraão amava mais a bênção que Deus havia dado, o filho da promessa, Isaque, ou amava mais ao Senhor. Vejam, irmãos, não é um amor que necessariamente está em conflito. Nós podemos amar a Deus e amar muito a nossa família. Nós podemos amar a Deus e amar muito o nosso trabalho. Nós podemos amar a Deus e amar muito o lazer. Não há nenhum problema em nós termos outros amores. A grande questão é que esses amores não podem tomar o lugar de Deus. Quando Deus alerta o povo de Israel, quando o povo volta do cativeiro, por conta da idolatria, eles foram levados ao cativeiro babilônico, perderam tudo, e agora eles retornam. O texto diz que eles retornaram com 2 objetivos: reconstruir os muros, junto com Neemias, e reconstruir o templo, junto com o escriba Esdras, o sacerdote. Depois de um tempo, o povo deixou o templo e foi cada um cuidar da sua própria casa.
É quando Deus levanta o profeta Ageu e diz: não é bom que vocês morem em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Então Deus alerta o povo a orientar, ou melhor dizendo, a reorientar as suas vidas e as suas prioridades. Deus em primeiro lugar. E depois que Deus está em primeiro lugar, todas as outras coisas são reorientadas para o caminho correto. Irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas, porque isso tem a ver com o uso do nosso tempo, isso tem a ver com o que o nosso coração, o que faz o nosso coração bater mais forte, o que mais nos emociona. É estar na presença de Jesus cantando ou é ver o nosso time de futebol ganhando o campeonato? O que mais nos emociona são as nossas paixões, as nossas afeições. A respeito disso, Jonathan Edwards escreveu um livro inteiro, direcionando as atenções. Martin Lloyd-Jones também escreveu um livro inteiro a respeito disso. O livro de John Piper, A Busca pela Alegria, ou A Plena Alegria, tem 2 títulos nas traduções, também é um livro que nos redireciona quanto ao caminho certo para nós encontrarmos satisfação nessa vida. E esse caminho certo está na primeira pergunta do nosso breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E como é que nós descobrimos? Aí vem a segunda e a terceira pergunta, Como é que nós descobrimos como nós podemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Através das Escrituras. Ou seja, é a palavra de Deus que nos orienta como nós podemos viver para agradar a Deus. Outrora nós éramos assim, guiados pelos ídolos mudos. Nós íamos por aquilo que mais nos interessava, por aquilo que o nosso coração batia mais forte, por aquilo que as nossas afeições clamavam. Mas hoje, nós não somos mais assim. O verso 3, o apóstolo Paulo diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E aqui, irmãos, Paulo usa de uma linguagem, às vezes complicada, para nós. Mas eu queria, observando com você aqui, tentar trazer mais luz, a linguagem que o apóstolo Paulo usa. Paulo está dizendo o seguinte, veja, no verso 2 ele fala sobre a nossa vida passada, que éramos guiados pelos ídolos. E agora ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Anátema significa maldito, Então, ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo, chamar Jesus de maldito. Da mesma forma, ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Vejam, não é que havia na igreja de Corinto alguém chamando Jesus de maldito entre os irmãos. Muito provavelmente isso não estava acontecendo. Mas Paulo usa aqui de um tipo de estratégia linguística que é o seguinte: é usar o contraditório para trazer luz à afirmação que ele quer falar e é mais importante. A afirmação mais importante, então, é o seguinte: Paulo queria informar os irmãos, ou trazer a luz, como ele diz, não quero que sejam ignorantes, trazer luz ao fato de que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Essa é a grande ênfase do apóstolo Paulo. É mostrar que o papel do Espírito Santo é nos conduzir a nós reconhecermos o senhorio de Cristo. Da mesma forma, aquele a quem o Espírito Santo não conduziu, jamais chamará Jesus de Senhor. Na verdade, para ele, Jesus lhe será pedra de tropeço. Será para ele, aspas, maldição, maldito. Conseguem compreender isso aqui? Então, essa é a tese do apóstolo Paulo. Isso é uma tese introdutória para trabalhar a questão dos dons. Mas só isso aqui dá pano para manga. Por isso que eu escolhi esses 3 versos para nós meditarmos hoje. Porque essa é uma tarefa, um papel do Espírito Santo de Deus. Aqui a gente consegue enxergar
Irmãos, o trabalho da Santíssima Trindade, em especial da pessoa do Espírito e a pessoa do Filho. Qual é, então, a função do Espírito Santo na administração da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito, os três são um só Deus, subsistindo em três pessoas, diferentes em pessoas, cada um é um, os três juntos formam um só Deus. Onde é que a gente descobre essa doutrina da Santíssima Trindade? Você não vai encontrar o nome Trindade na Bíblia. Então essa é a primeira compreensão que você precisa ter, que nós precisamos ter. Mas a Trindade está claramente revelada na Escritura. Existe um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são iguais em glória, em majestade e poder. Os três são dignos de louvor e de adoração. Na administração da graça, esses três trabalham em frentes diferentes, todas unidas num só propósito. Às vezes até se misturam, ao ponto da gente observar, por exemplo, na criação. Quando nós pensamos na pessoa do Pai, nós lembramos logo da criação, porque o texto diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus criou? Deus Pai. Mas a gente sabe da participação do Filho, porque João diz, ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele todas as coisas subsistem. Então, o Filho também é criador junto com o Pai. E o texto nos diz, lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito também é criador. Então, vejam que nesse aspecto da criação, os três trabalham juntos, mas o Pai é o autor da criação. O Filho é o nosso Redentor, aquele que desceu da sua glória, tabernaculou entre nós, como diz o apóstolo João, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo habitar lá é fazer morada, é tabernacular, se nós pudéssemos usar esse verbo. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como do unigênito do Pai. Ele tinha a mesma glória do Pai, mas ele abre mão da sua glória para humildemente nascer, viver, morrer e gloriosamente ressuscitar, ser assunto aos céus, ser elevado a estar à direita de Deus Pai, e com glória e poder ele virá para julgar os vivos e os mortos. É nisso que nós cremos. Cremos também na pessoa bendita do Espírito Santo, que sempre existiu também, assim como Jesus. Os três são eternos, os três são independentes, os três são gloriosos, os três são majestosos. Mas o grande papel do Espírito Santo é nos tirar o véu. Ou seja, é revelar-nos a obra de Jesus. Então é nesse sentido que Jesus disse assim: eu vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. E Jesus diz mais: ele me glorificará. Aí algumas pessoas olham esse texto assim: opa, então o Espírito Santo vai dar glória a Jesus, então ele é menor do que Jesus? Não, irmãos, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai glorifica o Espírito, porque os três são um só Deus e são gloriosos em si mesmos. A primeira pergunta do nosso catecismo, como eu já falei, é: qual o fim principal do homem? John Piper faz uma brincadeira teológica dizendo assim, que é total verdade, tá? Ele diz assim: qual então é o fim principal de Deus? Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, qual é então o fim principal de Deus? Qual é o objetivo de Deus existir? E essa pergunta parece ser audaciosa, mas a resposta é doce e simples, porque ele diz assim: o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo e gozar de si mesmo para sempre. Que lindo, né? Quem pode fazer isso? Quem pode? Quem pode fazer isso e continuar sendo glorioso, majestoso? Quem pode fazer isso sem ser vaidoso? Porque o que é vaidade? Vaidade é semelhante à bolha de sabão, né? É linda, é bonita, mas é efêmera.
Mas Deus pode sim gloriar-se em si mesmo, porque Ele é de fato cheio de glória. Quando o homem glorifica a si mesmo, ele está sendo soberbo, arrogante, é vã essa glória, né? É a vanglória. Por quê? Porque o homem não é nada. Por isso a Escritura diz assim no Salmo 62, não confieis em príncipes, nem nos filhos do homem em quem não há salvação. Você juntando eles na balança, eles são mais leves do que o vento, diz a Escritura. O que é o homem, irmãos? O que é o homem para se gloriar? Você já parou para pensar? E vez por outra, nas minhas crises existenciais bíblicas, tá, irmãos? Não existencialistas. Eu fico a pensar assim, meu Deus, eu gosto de tantas coisas. Sabe, eu abro o meu armário, olho para os meus livros assim, e fico pensando, poxa, como seria bom que eu pudesse levar eles comigo, né? Mas no meu caixão só vai caber eu. E no meu só eu mesmo, né? Se eu continuar com esse peso. Não vai caber mais nada. E outras coisas que a gente gosta. Você já percebeu quanto nós valorizamos essas coisas? O esforço que a gente tem para construir, para comprar. Você compra alguma coisa que você gosta muito. Meu violão, dá um trabalho, fica mais no luthier do que comigo. Mas eu gosto do danado, de tocar, acho bonito ele. Mas não vai caber no meu caixão. A gente faz aquele esforço para comprar aquela enciclopédia, sabe? O sonho de consumo é a dogmática de Bavin, que são 4 livros. Custa 1.000 e pouco. Aí um dia desse apareceu uma promoção na Amazon, eu disse, é agora, era 300 e alguma coisa, né? É aquelas coisas que você olha e diz assim, Senhor, não revela a tua serva, né, a esposa, né? Para que ela não saiba. Vai cartão, vai com tudo. Quando eu chego lá, tinha acabado. Senhor. Então, sabe, são os meus gostos, mas você tem os seus gostos. Talvez você goste de uma ferramenta que você comprou assim com muito esforço. Talvez você goste de um quadro que você comprou. Então nós temos as nossas afeições, os nossos amores, as nossas paixões, as coisas pelas quais nós nos dedicamos para ter tal. E numa dessas crises eu pensei assim, meu Deus, quando eu morrer... E essa não foi uma crise só minha, tá, irmãos? Salomão também viveu essa crise. Tudo o que eu possuí vai ficar. E eu tenho certeza que Catiane vai vender meus livros todinhos. Todinhos. Não vai sobrar um. Barato. Por favor, vocês ajudem ela aí, viu? Já disseram, acho que tem uns 4.000 lá em livros, uns 5.000. Então capricha. Mas depois que o cara morre, não pode fazer mais nada. Está na lista, né? A lista vai ser grande. Mas tudo bem. Mas não vai nada comigo, nada, nada, nada. Talvez nem a roupa que a gente mais gosta vá. Porque geralmente o pessoal bota uma roupa lá e acabou-se, né? E se preocupar qual é o gosto, né, que o defunto queria, tal, não tem mais sentido nenhum. Então já percebeu como a vida é assim? Essa crise, eu digo, não foi só minha, porque Salomão pensou a respeito disso. Salomão disse assim, construí vinhas, descobri o prazer do vinho, mas ainda percebi que não é suficiente. Tive mulheres, tive um monte de coisa, cantores. Ele diz assim, então eu me apeguei à riqueza. Mas depois eu parei para pensar, porque ele já tinha tudo, não tinha mais o que... O que é que você daria de presente a Salomão? O cara era o homem mais rico do mundo. Então não tinha mais nada para ele ter. E aí ele pensou no seguinte, quando eu morrer, eu vou deixar tudo para quem eu nem sei se vai ser sábio para administrar ou não. E quantas histórias você não já viu a respeito disso? De pais deixar patrimônios assim, e os filhos venderem, trocarem a preço de banana, em pouco tempo tudo se desfaz. Mas como nós nos apegamos a essas coisas, né? Como essas coisas mexem com o nosso afeto, com o nosso coração. Por conta disso, famílias brigam. Por conta dessas coisas, pessoas deixam de se falar. São os ídolos mudos, irmãos, que nos guiavam
outrora, mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que o Espírito Santo de Deus faz então? Nos revelar a glória de Jesus. E quando Ele nos revela a glória de Jesus, o véu é tirado do nosso rosto. E a gente enxerga que a maior beleza de todas, desta vida, a mais preciosa de todas, o nosso bem supremo é ter o Senhor nas nossas vidas. Jesus é a razão maior das nossas vidas. Jesus é o nosso tesouro, é a nossa herança, é o que nós temos de real, é o que nós temos de eterno. Nada, absolutamente nada, que nós temos neste mundo é eterno, mas Jesus é eterno. Então, quando a gente pensa em bens, a gente procura assim: se eu ganhar um bom dinheiro, eu vou investir num bem durável, não é? O que as pessoas consideram bem durável? Um imóvel, um terreno. Bem, esses são bens duráveis temporariamente. Porque quando a gente morrer, a gente não leva nem terreno, nem casa, nem nada. Mas tem um bem durável que não nos custa nada, ao mesmo tempo nos custa a nossa vida toda. É Jesus. Não nos custa nada porque nós o recebemos pela fé, por meio da graça. Mas nos custa a vida toda porque esse Jesus, Ele veio para ser o nosso Senhor e Ele quer a nossa vida como sua oferta. Ele não quer nos receber em parte. Ele não quer nos receber de picadinhos. Ele quer nos receber por inteiro. É por isso que é o Espírito Santo que nos revela que Jesus é o Senhor. Então, se você crê que Jesus é o Senhor, você creu porque o Espírito Santo te revelou. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho, glorifique ao Espírito Santo de Deus. Esse certamente, irmãos, é o maior de todos os dons que nós recebemos, porque é um dom da graça de Deus. Da mesma forma, sem a revelação desse Espírito, nós chamávamos Jesus de maldito, sem saber, sem talvez nunca ter saído da sua boca a palavra Jesus é maldito. Talvez você nunca tenha dito isso antes de se converter, mas no coração você considerava isso. Eu considerava isso antes de Cristo, porque ao olhar para Ele, nós não víamos nele a bênção que Ele é, porque nós o olhávamos com os nossos olhos carnais. Mas o Espírito de Deus nos deu novos olhos, nos deu um novo coração, e hoje nós podemos enxergar a beleza de Cristo Jesus. Ninguém é como Ele, irmãos, absolutamente ninguém. Ele se humilhou, desceu da sua glória. Quem abre mão de um status nos nossos dias? Ninguém, irmãos. Na crise da Bolsa de Valores de 1929, foi uma crise mundial. Muitas pessoas perderam seus bens, seus recursos e automaticamente perderam status na sociedade. Os relatos, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas tirando a sua própria vida foram estarrecedores. Porque ninguém quer perder status, ninguém quer perder espaço, ninguém quer perder propriedade. As pessoas brigam até por 1 centímetro num terreno. Mas Jesus abriu mão da sua glória inteira para habitar entre nós. O Deus de toda a graça, de todo o poder, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, desceu para habitar entre nós, enquanto Maria estava voltando com José para Belém, para fazer o recenseamento. O texto nos diz que a hospedaria estava lotada, talvez houvesse só uma hospedaria lá em Belém, estava lotada. Se as pessoas reconhecessem de fato quem era Jesus, tinham tirado todo mundo da hospedaria, e só Jesus ficaria lá. Era uma hospedaria em Belém,
Geralmente essas hospedarias, também conhecidas na antiguidade como caravansarais, tinham 2 ou 3, às vezes até 4 pavimentos. O pavimento mais alto, os mais ricos, depois ia descendo, até o ponto dos animais ficarem na parte de baixo. Não havia espaço nenhum para Jesus. Ele deveria descer para ficar num berço real. Concordam comigo? O berço dele deveria ser um berço de ouro. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? Fulano nasceu em berço de ouro. O berço de Jesus devia ser um berço de ouro. Mas ele estava no meio dos animais. Foi achado envolto a uma manjedoura, numa manjedoura. Quando você olha isso, dá para perceber o quanto Jesus foi misericordioso na revelação da sua obra redentiva, na sua humilhação. Ele abre mão do seu status e ele desce despido de glória para, na verdade, nos revelar a glória do Pai. Então ele abre mão da sua glória para revelar a glória do Pai. Isso é extraordinário. Nenhum rei faz isso, irmãos. Nenhum poderoso faz isso, mas o nosso Salvador fez. E ele fez exatamente para que, depois da sua humilhação, ele fosse exaltado sobremaneira, como diz o apóstolo Paulo, e recebesse um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que ele quer das nossas vidas, então, irmãos? Depois disso tudo, ele quer que nós agora abramos mão da, aspas, glória que temos. E olha que a nossa glória foi manchada, né? Até como coroa da criação. Deus quer agora as nossas vidas como oferta a Ele. Meus irmãos, essa é a mensagem dessa noite. O Espírito Santo não fez uma obra no seu coração. O Espírito Santo não revelou Jesus a você para você viver para si mesmo, mas para viver para Ele e para a glória dEle, cumprindo cada dia da sua vida nesta terra que Ele nos deu para vivermos, com o objetivo máximo, como o nosso alvo maior, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Não tem outro sentido a vida daqueles a quem o Espírito Santo revelou a glória de Jesus. Assim como o homem sem Deus, cada dia mais se lança no pecado. Vocês concordam comigo nesse sentido? Cada dia mais a gente tem visto os homens assim, se deleitando no pecado. Parece que não tem mais limite, não é? A gente vai vendo aí com o advento das redes sociais, é que a gente vê mais coisas ainda, que a gente se escandaliza, se espanta. Os homens agora não têm mais limite nenhum, nem para a imoralidade, nem para a corrupção, nem para a violência. O homem está sem freio. Este final de semana foi uma criança em Itamaracá, 9 meses de vida, vítima de homicídio. Você pode imaginar um negócio desse? E aí pense comigo, da mesma forma que o homem vai mal e de mal a pior, atolado no pecado, porque o mundo jaz no maligno, nós que recebemos o Espírito Santo devemos caminhar para o lado contrário, devemos mergulhar não no atoleiro do pecado, mas mergulharmos na graça de Deus, mergulharmos no amor de Deus, nas nossas afeições a Deus, no nosso amor por Ele. Esse deve ser o nosso prazer, da mesma forma que o prazer do mundo é se distanciar de Deus, porque o mundo é ímpio. Ele não tem prazer na piedade, ele tem prazer na impiedade, ele tem prazer em andar distante de Deus. O prazer da igreja deve ser andar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais aproximado de Deus, cada vez mais mergulhado na graça de Deus, no amor de Deus.
oferecendo as nossas vidas, os membros dos nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E olhando para este século e não nos conformando, mas sendo transformados pela nova mente que Cristo colocou no nosso coração. Esse é o grande objetivo da vida. Meus irmãos, nós devemos ter isso como alvo. Como alvo. Qual é o meu objetivo agora de vida? Eu conheço a Jesus, eu já tive a revelação da graça de Deus, Jesus é o Senhor da minha vida. O que é que eu faço agora? Mergulhe mais no senhorio dele. Mergulhe mais. Se tem alguma área da sua vida que você precisa romper com o pecado, rompa em nome de Jesus. Se tem alguma área da sua vida que você ainda está domesticando maus costumes, em nome de Jesus, rompa, repreenda isso na sua vida. Se você tem amado a Deus e lido a sua palavra, leia mais. Se você tem amado a Deus e orado, ore mais. Se você tem se santificado, se santifique cada vez mais, se consagre cada vez mais, porque esse é o caminho de todo aquele que tem a revelação de que Jesus é o Senhor. Cada vez mais ele quer se tornar um escravo de Cristo e ficar livre da sua própria vontade, porque a nossa própria vontade nos leva à condenação, mas a vontade de Deus nas nossas vidas nos leva cada vez mais para perto de Deus. E é isso que nós queremos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, diz o hino antigo, né? Mais perto quero estar. Também diz o hino, mais de Cristo eu quero ser. É isso que nós precisamos. Diz também o hino antigo, careço de Jesus, de ti, meu Salvador. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção. Veja o final. Aspiro a ti. O que é aspiração, irmãos, senão aquilo que nos faz vibrar, o nosso anseio maior, o nosso desejo maior. Reconduza, irmão, irmã, reoriente as suas afeições, os seus amores. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de tudo, porque quando nós amamos a Deus, quando o nosso coração está direcionado para Ele, quando nas nossas afeições Ele tem o primeiro lugar, Ele é o nosso amor maior, todas as outras coisas são colocadas em ordem. Mas quando nós tiramos o nosso alvo, o nosso olhar de Jesus, ainda que nós nos esforcemos para que as outras coisas caminhem em ordem, estarão desordenadas. Porque vai faltar base, vai faltar fundamento. Eu não posso só lutar pela minha família, eu preciso lutar pela minha família na força do Espírito, na força de Deus. Eu não posso só sair como um louco atrás do trabalho, como se o trabalho fosse o método da minha sobrevivência. Na verdade, a minha sobrevivência e a sua sobrevivência dependem de Deus. Então, ao trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. O trabalho não pode tomar o primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Por isso ele diz aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Ou seja, antes de você acordar para trabalhar, Deus já trabalhou à sua frente. Deus já foi adiante de você. Então não coloque a sua esperança no seu trabalho. Não coloque esperança na sua própria força. Não coloque a sua esperança na sua capacidade. Coloque e consagre a Deus todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas Ele nos acrescentará para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. E eu queria orar com você, mas orar cantando. Eu pedi para a Giane nos ajudar. Enquanto nós vamos cantar em sol maior, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu queria que você, aproveitando que nós estamos sendo data show, fechasse os seus olhos e cantasse essa canção, ou ouvisse a letra, se você não sabe,
fazendo dela a sua oração, com toda sinceridade diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero que Tu reines na minha vida, domina o meu coração. Vamos cantar juntos? Vem, Senhor, minha vida. Quero a minha vida, quero a minha para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, pois, para te adorar. Foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Recebe, Senhor, esta canção como uma oração de consagração a Ti. As nossas vidas Te pertencem. Toma nas Tuas mãos os nossos corações. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo que nos revela Cristo esteja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre.